Ao Cruzeiro hoje. Aqui temos tudo sobre o nosso Cruzeirão cabuloso, os melhores momentos, análises e as últimas novidades do time. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora juntos fortalecer a nossa torcida. Nos últimos meses, o goleiro João Paulo, do Santos, foi especulado como possível reforço do Cruzeiro. No entanto, o clube mineiro descartou abrir negociações, considerando a contratação inviável no momento. Apesar do interesse do jogador em buscar novos desafios, a diretoria celeste optou por manter a confiança em Cássio, contratado no início do ano, e seguir analisando opções no mercado apenas para a próxima janela de transferências. João Paulo, de 29 anos, tem contrato com o Santos até o fim de 2027, mas tem encontrado dificuldades para conquistar espaço na equipe. Na atual temporada, disputou apenas uma partida, ficando na reserva de Gabriel Brazão, que se firmou como titular. Diante desse cenário, o goleiro começou a avaliar a possibilidade de sair do clube para buscar mais minutos em campo, algo que o Cruzeiro monitorou, mas sem avançar para uma negociação. A diretoria celeste entende que, caso invista em um novo goleiro, o reforço precisa chegar para disputar diretamente a titularidade e elevar o nível de concorrência com Cássio. O veterano, que foi a primeira grande contratação da gestão de Pedro Lourenço, ainda busca convencer parte da torcida após sua saída do Corinthians. Por isso, a avaliação no Cruzeiro é de que qualquer nova investida na posição deve ser estratégica e planejada para não comprometer o ambiente interno. Nos bastidores, chegou-se a cogitar uma nova investida em um goleiro ainda no começo do ano, mas a possibilidade foi descartada. Durante o Campeonato Paulista, João Paulo foi oferecido ao Cruzeiro sem custos, mas a diretoria santista vetou sua saída, mantendo o jogador no elenco. Apesar disso, o atleta segue insatisfeito com sua situação no clube e pode buscar oportunidades no mercado internacional na próxima janela de transferências. Atualmente, além de Cássio, o Cruzeiro tem Léo Aragão como substituto imediato e Otávio como terceira opção no elenco. Outro nome monitorado pelo clube é Carlos Miguel, ex-Corinthians. A estratégia da diretoria é manter o equilíbrio no setor, sem realizar contratações precipitadas, mas sempre analisando possibilidades para reforçar a equipe em médio prazo. A trajetória de João Paulo no Santos é marcada por momentos de destaque e dificuldades. O goleiro fez parte do elenco vice-campeão da Copa Libertadores, mas também esteve presente no rebaixamento do clube no Brasileirão de 2023. Além disso, sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles durante a Série B do ano passado, o que prejudicou sua continuidade na equipe. Mesmo sendo um dos líderes do elenco santista, João Paulo divide opiniões entre os torcedores. Muitos reconhecem sua importância e qualidade, enquanto outros questionam sua permanência no clube, especialmente após perder a posição para Gabriel Brazão. O goleiro, por sua vez, segue aberto a novas possibilidades e pode ser um dos nomes a movimentar o mercado na próxima janela. Por enquanto, o Cruzeiro mantém sua postura de cautela e foca no desempenho de Cássio ao longo da temporada. O clube seguirá monitorando o mercado, mas sem pressa para trazer um novo goleiro. Caso João Paulo permaneça sem espaço no Santos e esteja disponível na próxima janela, seu nome poderá voltar a ser avaliado, desde que dentro das condições consideradas ideais pela diretoria celeste. Está assistindo essa notícia e ainda não deixou seu like? Já clica aí no botãozinho de gostei para que o YouTube sempre te recomende as últimas notícias do Cruzeiro. Agora vamos à segunda notícia. O técnico Leonardo Jardim reforçou o compromisso do Cruzeiro em garantir uma vaga na Copa Libertadores de 2026. Durante sua participação no Cruzeiro Cast, podcast oficial do clube, ele destacou que essa é uma das principais metas da temporada e que o time precisa demonstrar competência para alcançar esse objetivo. Além disso, ressaltou a importância da ambição, uma palavra que ele frequentemente utiliza nas conversas com o elenco para motivar os jogadores a buscarem resultados expressivos. Jardim também falou sobre a Copa Sul-Americana, torneio no qual o Cruzeiro foi vice-campeão na última edição, após perder a final para o Racing por 3-1, em Assunção. Segundo o treinador, a equipe entrará na competição com o objetivo claro de avançar de fase e, se possível, brigar pelo título. No entanto, ele reconhece que será necessário provar dentro de campo que o time tem condições de ir além. Durante a entrevista, o técnico destacou que apenas querer vencer não é suficiente. Ele mencionou que várias equipes no Brasil entram nas competições com o mesmo discurso de ambição, mas que isso, por si só, não garante conquistas. Para ele, o diferencial está na capacidade do time de transformar esse desejo em desempenho de alto nível dentro de campo, mostrando regularidade e comprometimento ao longo da temporada. A necessidade de conquistar títulos e alcançar a Libertadores também é uma cobrança interna. Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, reforçou essa exigência aos jogadores em fevereiro, após a eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro.
O dirigente foi claro ao afirmar que espera uma campanha consistente no Brasileirão e ao menos um título na temporada. Jardim reconheceu a pressão e afirmou que está alinhado com os objetivos da diretoria. Ele acredita que o primeiro passo é garantir a vaga na Libertadores e, a partir disso, trabalhar para elevar o nível do time. Segundo ele, se a equipe for competente e manter o foco, poderá transformar essa meta em realidade e atender às expectativas tanto da diretoria quanto da torcida celeste. O Cruzeiro inicia sua caminhada no Campeonato Brasileiro neste sábado, contra o Mirassol, às 18h30, no Mineirão. O confronto marcará a estreia de Leonardo Jardim na Série A do Brasileirão, um momento importante para o treinador consolidar seu trabalho e iniciar a busca pelos objetivos traçados para a temporada. Além disso, a partida terá um significado especial, pois será a primeira vez que Cruzeiro e Mirassol se enfrentarão em um jogo oficial. Jardim vê o duelo como uma oportunidade para avaliar o desempenho do elenco em uma competição de alto nível e ajustar a equipe para os desafios que virão ao longo do ano. Bom torcedor cruzeirense, o que você achou disso? Você esperava por isso ou não? Comenta aí sua opinião. Eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Ah, e fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Cruzeiro e já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade importante do nosso cabuloso.